Você já reparou como certas pessoas parecem caminhar pelo mundo com uma presença marcante, quase impenetrável, enquanto outras vivem sufocadas pelo receio de errar, pela dúvida constante e pela necessidade de serem aceitas? Por que será que alguns enfrentam dilemas difíceis com firmeza, enquanto tantos outros se perdem em pensamentos paralisantes com medo do olhar alheio? A resposta para esse contraste pode estar escondida nos escritos de um homem que viveu há mais de 5 séculos. Alguém que despertou tanto admiração quanto aversão. Ele foi excluído por autoridades religiosas, ao mesmo tempo em que era reverenciado por reis e estrategistas. Seu nome era Nicolau Maquiavel. Imagine só, ele foi rejeitado pela igreja, mas tinha o respeito de reis e grandes estrategistas. Por quê? Muito além de teórico. Ele foi testemunha ocular de um tempo turbulento, onde só sobrevivia quem dominava a arte da percepção humana, antecipava movimentos e tomava decisões como se a vida dependesse disso. E muitas vezes, de fato, dependia. Maquiavel estudou o poder como ele realmente é: imperfeito, duro, funcional e profundamente psicológico. Ele percebeu algo essencial. A insegurança não é só uma fragilidade individual, é uma estrutura social construída para manter você exatamente onde está. Somos treinados, desde os primeiros anos, a depender da aprovação de outros, não para evoluir, mas para obedecer, pertencer e, muitas vezes, servir. Maquiavel desvendou como esse sistema nos prende. Sua análise não era apenas política, era humana. Ele enxergou padrões mentais que determinam quem assume o controle e quem vive submisso. E disso, ele extraiu ensinamentos que são mais atuais do que nunca. Se você se identificou com essa reflexão, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários suas experiências com insegurança e autoconfiança. Em sua obra mais conhecida, O Príncipe, Maquiavel desenha o perfil do verdadeiro líder. Alguém que incorpora tanto a sagacidade da raposa quanto a força instintiva do leão. A raposa representa a mente estratégica, alguém que entende nuances, lê entrelinhas e escapa de armadilhas. O leão é símbolo de coragem e imposição, aquele que, quando necessário, se faz respeitar sem hesitação. Mas há um terceiro arquétipo silencioso, raramente citado por ele. A ovelha, essa figura representa a pessoa que se refugia no coletivo, que troca a liberdade por conforto, que mede o próprio valor pela aceitação dos outros. A ovelha teme se destacar. Ela teme errar, vive presa à validação alheia e, com isso, se torna altamente influenciável. E aqui está uma revelação que pode te abalar. O sistema precisa de ovelhas. Quanto mais você depende de aplausos externos, mais manipulável você se torna. Isso não é acaso, é um modelo de funcionamento. Desde pequeno, você foi ensinado a seguir normas invisíveis, a dizer o que agrada, a se moldar. Na escola, foi premiado não por questionar, mas por repetir. No ambiente profissional, a valorização muitas vezes vem da obediência, não da criatividade. E na vida social, quantas vezes você se reprimiu só para ser aceito? Maquiavel percebeu que isso forma um ciclo. A busca por aprovação alimenta a insegurança. E a insegurança te torna submisso. E quanto mais você se submete,
mais distante fica da sua potência. Mas há um caminho alternativo. Aqueles que exercem influência verdadeira não estão atrás de ser queridos. Estão comprometidos em ser respeitados. Eles não se curvam diante de julgamentos, constroem sua própria régua de valor. Não esperam permissão, agem a partir de um centro interno de decisão. Essa mudança de paradigma começa com um conceito central, virte, uma palavra italiana que, diferente de virtude no sentido religioso, representa um conjunto de forças internas: coragem, habilidade, adaptabilidade e firmeza de espírito. Virte é o oposto da insegurança. É a centelha que move os líderes que fazem história. É o código interno daqueles que ousam ser sua própria autoridade. Mas ela não nasce do nada. Virte é construída. E como se constrói essa força interior? Maquiavel deixa pistas. A primeira é brutal. As pessoas não reagem à verdade, elas reagem à percepção. O mundo julga com os olhos. A aparência da segurança vale mais do que o conteúdo real, ao menos no primeiro contato. Se você constantemente demonstra ansiedade com a opinião dos outros, sua insegurança transparece. E, pior, ela se propaga. Quando você se apresenta ao mundo com dúvidas sobre si mesmo, o mundo devolve o reflexo dessas dúvidas. Agora entenda isso: confiança não é arrogância. É presença, é clareza, é o resultado de um tripé inegociável que Maquiavel identificou como base da liderança real. O primeiro pilar é domínio técnico. Você precisa dominar o que faz. Não existe autoconfiança sem competência real. Quem não se prepara, tenta fingir segurança e o disfarce logo cai. Maquiavel era severo nesse ponto. Esse tudo por ti curifying. Torne-se insubstituível naquilo que se propõe a fazer. O segundo pilar é o autoconhecimento radical. Não basta saber sobre o mundo. É preciso saber quem você é quando ninguém está olhando. Quais são suas forças? Quais são seus medos disfarçados de humildade? Quais as máscaras que você carrega para agradar? Sem esse mergulho, você corre o risco de viver uma versão genérica de si mesmo. Maquiavel acreditava que o maior obstáculo para quem deseja exercer influência verdadeira é o auto-engano. Conhecer a si mesmo não é um luxo, é uma exigência. Para conquistar respeito genuíno, é necessário realizar uma avaliação impiedosa de suas virtudes e limitações. É como afiar uma lâmina. O corte só será preciso se o material estiver limpo de ilusões. Quando você reconhece, com clareza cirúrgica, onde pode ir e onde não pode ainda, você constrói uma confiança que não depende de elogios, mas de evidências. Além disso, existe um poder silencioso na forma como nos apresentamos. Maquiavel identificou que todos nós, querendo ou não, participamos de uma encenação social constante. A pergunta é: você está escrevendo seu próprio roteiro ou apenas decorando falas que outros escreveram? Quem escolhe como será percebido está no comando. Quem ignora isso acaba sendo moldado pelas impressões dos outros. Essa consciência não tem nada a ver com falsidade, é sobre coerência estratégica. Alinhar sua essência com a forma como ela é percebida. A verdade é que boas intenções e talentos reais são desperdiçados todos os dias, porque não foram comunicados de forma clara, convincente e intencional. Reflita! Você com certeza conhece pessoas brilhantes, mas que vivem nas sombras, porque não sabem como se posicionar. Por outro lado, há quem não tenha grandes competências, mas chega longe simplesmente por dominar a arte
da imagem. Maquiavel não exaltava os falsos. Ele alertava para um fato cruel, sem apresentação estratégica. A excelência passa despercebida. Quando você une a habilidade real a uma comunicação bem construída, você para de competir por atenção e começa a atrair influência. A insegurança nos faz supervalorizar nossos erros e subestimar nossas forças. Maquiavel nos convida ao oposto. Reconheça seus pontos fracos para equilibrá-los, mas invista energia total em potencializar e expressar o que você tem de mais poderoso. Agora vem uma das revelações mais provocadoras de Maquiavel. O medo, que paralisa tantos, é quase sempre mal direcionado, enquanto muitos vivem em alerta pelo que os outros poderiam fazer com eles críticas. Rejeições, julgamentos, os verdadeiros líderes invertem o jogo. Eles cultivam uma presença tão forte, tão significativa, que os outros é que temem perdê-los. Isso não tem nada a ver com intimidação. É sobre se tornar alguém tão competente, íntegro e necessário que sua ausência seria sentida com pesar. Quando isso acontece, você se liberta da necessidade de agradar. Você não depende mais da aprovação alheia. É a presença dos outros que passa a depender da sua... Maquiavel falava em ser respeitado e valorizado ao mesmo tempo. Isso foi mal interpretado por séculos. Ele não defendia autoritarismo, mas sim a construção de um valor interno tão evidente que as pessoas se sentem naturalmente inclinadas a manter você por perto, por escolha, não por obrigação. Como construir esse valor? O primeiro passo é se tornar essencial. Adquira habilidades raras. Resolva problemas que poucos conseguem resolver e você se tornará indispensável. Ser necessário não é sobre carregar o mundo nas costas. É sobre saber que você oferece algo que não pode ser facilmente substituído. Segundo, mantenha seu padrão elevado. Pessoas inseguras tendem a ceder demais, a abrir concessões, a baixar o nível para serem aceitas, mas isso gera o efeito oposto. Quanto mais você se adapta, menos valor é percebido em você. Os líderes autênticos agem de forma diferente, eles mantêm sua régua alta e esperam que o ambiente se eleve para acompanhá-los. Essa postura provoca uma mudança psicológica nas relações. Quando suas exigências são firmes, sua aprovação se torna rara e, por isso, mais valorizada. As pessoas passam a querer corresponder às suas expectativas, não porque você impõe medo, mas porque você inspira respeito. Terceiro, seja generoso no reconhecimento, mas firme na coerência. Maquiavel observou que um bom líder sabe quando reconhecer o mérito e quando deixar claro que certos comportamentos têm consequências. Isso gera segurança emocional nas relações. As pessoas não ficam no escuro sobre onde estão com você, e isso reduz a ansiedade, aumenta a confiança e gera estabilidade. Quarto ponto essencial: diversifique suas fontes de segurança. Grande parte da insegurança vem de colocar todos os ovos na mesma cesta. Seja um único emprego, uma única relação, um único projeto. Quando sua estabilidade depende de apenas uma coisa, qualquer ameaça a essa coisa vira um terremoto emocional. Maquiavel valorizava a capacidade de ter alternativas, não por paranoia, mas por inteligência estratégica. Quando você tem mais de uma opção, você não entra em negociações com medo, entra com postura. Isso afeta tudo: sua linguagem corporal, seu tom de voz, sua capacidade de dizer não. A ausência de desespero é magnética.
Quem precisa muito, repele. Quem está bem consigo, atrai. Essa mentalidade, muitas vezes chamada de estratégia do desapego, não é sobre frieza, mas sobre autonomia. Quando você constrói múltiplos caminhos, sua autoestima não se dobra à opinião de ninguém. O verdadeiro poder, segundo Maquiavel, não está em dominar os outros menos, mas em não ser dominado por ninguém. E isso começa dentro de você. Ele escreveu O Príncipe como um manual para governantes, mas talvez sua maior contribuição seja como manual para a autoliderança. Antes de influenciar o mundo, você precisa conquistar o domínio sobre sua mente. Pensamentos indomados, emoções impulsivas e reações automáticas são as verdadeiras prisões do ser humano moderno. A insegurança é justamente esse estado de desgoverno interno quando nossas emoções são guiadas por contextos externos e não por convicções internas. É como se o trono da sua consciência tivesse sido ocupado por vozes alheias. Nesse estado, você pode até parecer livre, mas age como um súdito das expectativas dos outros. Maquiavel propôs o oposto, que cada indivíduo se tornasse soberano do seu universo interior. Isso significa tomar responsabilidade total pela forma como se sente, reage e decide, independentemente do que acontece lá fora. E sim, isso exige coragem. Mas é nesse ato de assumir o leme da própria existência que você recupera todo o seu poder pessoal. Você deixa de ser alguém que sobrevive ao mundo e passa a ser alguém que transforma o mundo a partir da sua presença. Como desenvolver o autogoverno no estilo maquiavélico? Esse domínio interno que separa os influentes dos influenciados. Tudo começa com uma honestidade implacável diante da realidade. Maquiavel era célebre por enxergar os fatos com uma clareza que incomodava. Ele não romantizava cenários, nem se iludia com esperanças vazias. Sua força vinha da capacidade de observar as situações com os pés fincados no chão, livre de fantasias. E ele aplicava essa mesma visão fria e analítica a si mesmo. Esse é o primeiro passo para quem deseja fortalecer sua mente. Examinar seus próprios pensamentos com o mesmo olhar clínico que usaria para analisar um campo de batalha. Quando a insegurança aparece PAI question, o que estou realmente enfrentando? Quais são os fatos concretos aqui? Estou interpretando demais? Criando fantasmas onde não há perigo. Grande parte da insegurança nasce do hábito de viver em um teatro de suposições. As pessoas inseguras transformam silêncios em julgamentos, atrasos em rejeição, olhares neutros em ameaças. Elas alimentam uma narrativa mental que distorce o que realmente está acontecendo. Maquiavel cortaria essas ilusões como um bisturi corta a pele, com precisão e sem hesitação. O segundo pilar do autogoverno é o domínio emocional intencional. Maquiavel nunca defendeu a repressão de emoções. Pelo contrário, ele via cada emoção como uma peça estratégica. Medo, raiva, tristeza, entusiasmo. Todos são sinais do seu sistema interno tentando te alertar sobre algo. O problema é quando deixamos esses sinais assumirem o volante da nossa vida. Em vez de ser controlado pelas emoções, o líder estratégico as escuta como conselheiras, nunca como generais. Quando sentir raiva, por exemplo, ao invés de explodir ou se retrair, pergunte-se o que exatamente está em risco aqui. Existe algo valioso que preciso proteger ou recuperar? Quando o medo surgir,
Não fuja automaticamente. Analise: esse receio é justificado ou é só um reflexo condicionado? Como posso avançar com inteligência mesmo, sentindo essa pressão? Essa forma de lidar com as emoções exige prática, mas é uma das maiores liberdades que você pode conquistar. O terceiro ponto-chave do autogoverno é a ação autônoma. Maquiavel observou que os verdadeiros líderes não ficam esperando aprovação, palmas ou condições ideais. Eles observam, decidem e agem mesmo que a plateia não esteja aplaudindo. Eles compreendem que a dúvida paralisa mais que o erro. Agem com base em análise e coragem, assumem riscos com responsabilidade e seguem em frente, mesmo diante da incerteza. É justamente isso que os diferencia. Enquanto os inseguros esperam uma luz verde externa, os estrategistas criam seus próprios caminhos. Então, algo poderoso acontece. Quando você para de buscar segurança em fontes externas, a autoconfiança nasce naturalmente. Quando a sua validação vem de dentro, a opinião alheia perde o poder de te desestabilizar. Você deixa de viver como refém emocional dos outros e começa a caminhar como alguém que sabe quem é, mesmo quando o mundo duvida. Maquiavel enxergava a vida como um campo de disputas, não no sentido literal de guerra, mas como uma arena psicológica onde a tensão, respeito e oportunidades são constantemente negociados. E nesse jogo, a diferença entre quem vence e quem é esquecido não é força bruta nem talento inato. É clareza mental e estratégia emocional. A pessoa insegura entra nesse cenário já em desvantagem. Ela se apresenta como frágil, sinaliza dúvida, transmite hesitação. Isso faz com que aliados potenciais não a enxerguem como confiável e adversários a percebam como presa fácil. Sua batalha principal não é contra o mundo externo, mas contra o labirinto de inseguranças dentro de si. O estrategista, ao contrário, não evita desafios, mas também não os atrai desnecessariamente. Ele compreende que, muitas vezes, a simples imagem de firmeza já dissolve conflitos. Ele se posiciona de forma que, mesmo sem precisar provar força constantemente, as pessoas pensam duas vezes antes de desafiá-lo. Uma das regras fundamentais da guerra psicológica é: nunca mostre desespero. Necessidade evidente atrai justamente quem vai tentar se aproveitar dela. Quando você estiver buscando algo, uma oportunidade, uma conexão, um reconhecimento, trabalhe firme, mas mantenha a compostura. A ansiedade explícita afasta. A presença firme atrai. Isso exige um nível de inteligência emocional que vai além do autocontrole superficial. É a capacidade de manter serenidade por dentro e por fora. Não se trata de fingir. Trata-se de proteger o que é mais valioso, sua autoridade interna. Não se trata de fingir. Trata-se de proteger o que é mais valioso, sua autoridade interna. A segunda regra é saber onde investir sua energia. Nem toda ofensa merece resposta. Nem toda frustração é um ataque pessoal. Pessoas inseguras tendem a transformar pequenos incômodos em guerras internas. Já o estrategista sabe distinguir o que é ruído do que é ameaça. Ele não reage a tudo. Ele escolhe o que merece sua atenção. Isso poupa energia e aumenta a percepção de força. Quando alguém só age quando realmente importa, suas ações têm mais peso. A terceira regra: sempre tenha reservas. Nunca revele tudo. Nem suas habilidades, nem suas estratégias,
nem seus desejos mais profundos. Quem é totalmente previsível é facilmente controlável. Guarde cartas na manga. Mantenha zonas de silêncio. Surpreenda com ações, não com promessas. A quarta regra: selecione suas alianças com sabedoria. Isolamento enfraquece, mas conexões baseadas em carência emocional são ainda mais perigosas. Maquiavel defendia alianças onde ambos lados ganham. Parcerias construídas sobre respeito, não sobre necessidade. Relacionamentos que somam estratégia, não apenas emoção. E, por fim, a quinta regra: sempre tenha rotas de fuga. Não importa o quão estável pareça uma situação, ela pode mudar. Ter opções não é pessimismo, é inteligência. Pessoas inseguras se sentem presas porque colocam tudo em um único pilar. Quando esse pilar balança, elas desabam. O estrategista distribui suas apostas. Ele pode sair, quando for necessário, com dignidade e direção. Essas regras não foram criadas para dominar os outros. Elas foram desenhadas para proteger sua soberania interior. Quando aplicadas, elas reduzem os conflitos desnecessários, porque você passa a ser percebido como alguém que sabe onde está, o que quer e como se posicionar. A partir daqui, você não é mais levado pelas marés emocionais dos outros. Você se torna o capitão do seu próprio barco. Essas ideias continuam vivas porque ressoam com algo essencial dentro de nós, porque revelam verdades que sobrevivem ao tempo, às críticas e até às censuras. A verdade, ainda que ignorada ou combatida, sempre encontra um jeito de emergir e, da mesma forma, sua evolução interior também despertará reações. Algumas pessoas vão estranhar seu novo comportamento. Familiares e amigos acostumados a uma versão sua, que vivia em busca de aprovação, poderão se sentir desconfortáveis. Colegas talvez interpretem sua autoconfiança como ameaça. E sim, alguns, por não saberem lidar com a própria insegurança, podem tentar frear seu crescimento. Mas isso não é um sinal de que você está errando. Pelo contrário, pode ser uma prova de que você está acessando uma nova frequência mais elevada, mais alinhada com seu verdadeiro poder. Quando você deixa de jogar com regras antigas, as pessoas que se beneficiavam da sua limitação vão resistir à sua expansão. E tudo bem, não se trata de enfrentá-las ou convencer ninguém. Você não está nessa jornada para provar valor aos outros, muito menos para agradar. Você está aqui para se libertar de correntes invisíveis que há anos mantêm seu potencial acorrentado. Você está construindo uma versão sua mais consciente, mais forte, mais fiel ao que você realmente é e não ao que o mundo tentou te moldar. E o mundo precisa dessa sua versão. Uma pessoa que combina competência sólida com autoconfiança verdadeira, alguém que decide com base em princípios e não em medos, que lidera com firmeza, mas também com sabedoria, sem depender da validação externa, para agir com coragem. Quando essa transformação acontece, não é só sua vida que muda. Você passa a impactar silenciosamente quem te observa. Sua postura inspira, seu exemplo convida, sua coerência emocional transmite segurança. Isso cria um campo de influência poderoso. Sua confiança autêntica se torna um tipo de permissão silenciosa para que outros também despertem o melhor em si mesmos. Isso é influência de verdade. É isso que diferencia um líder maquiavélico consciente de um manipulador vulgar. O primeiro transforma, o segundo
destrói. É importante entender. Maquiavel nunca foi defensor da frieza vazia ou da perversidade. Essa é uma leitura superficial da sua obra. O que ele propunha era um novo tipo de poder, aquele que começa no domínio de si mesmo, um poder que não precisa gritar, que não precisa convencer, que não se apoia em máscaras, mas na lucidez, uma confiança construída, não herdada, fundada não na imagem, mas na integridade e na competência sustentada. E agora, você tem os fundamentos para acessá-lo. O que te falta talvez seja apenas uma decisão prática. Por onde você vai começar? Não pense em grandes saltos. Pense em movimento. Escolha uma única área da sua vida onde a insegurança ainda te sabota, onde você sente que poderia ser mais, mas tem se calado. E aplique ali um dos princípios que conheceu hoje, seja no trabalho, nos seus relacionamentos ou na forma como você se posiciona publicamente. Se for no trabalho, onde ideias importantes ficam engavetadas por medo da rejeição, comece aplicando o princípio do autodomínio. Encare os riscos com clareza, diferencie os medos reais dos imaginários. Prepare-se com excelência e apresente sua ideia como quem está oferecendo uma solução e não como quem está pedindo permissão. Se for nos relacionamentos, onde você tem aceitado menos do que merece, para evitar conflito, use o princípio da força silenciosa. Estabeleça padrões claros. Fale com firmeza e respeito. E, principalmente, demonstre por atitudes que você tem alternativas e que não depende emocionalmente de quem não respeita seus limites. Se for na sua vida pessoal, onde as expectativas alheias têm moldado suas escolhas, assuma o controle da sua identidade. Pare de pedir desculpas por ser intensa, diferente ou ambiciosa. Reescreva sua narrativa com base nos seus próprios valores. Você não precisa se encaixar, você precisa se expressar. Cada passo conta, cada pequena vitória constrói musculatura emocional. E quanto mais você pratica, mais natural se torna agir com base em convicção e não em medo. Maquiavel passou por derrotas, foi perseguido, perdeu status, mas jamais perdeu a clareza sobre o que realmente importa, manter-se fiel ao próprio discernimento, mesmo em meio ao caos. Não se trata de eliminar o medo, mas de agir apesar dele. O medo não precisa sumir, ele só precisa parar de te controlar. Os erros virão e tudo bem. Os acertos também virão e com eles virá a confiança que não se abala com críticas ou fracassos, porque está ancorada em algo maior do que a opinião dos outros. Nos próximos dias, você será testada em conversas, decisões, exposições. Aproveite cada uma dessas oportunidades como um laboratório de fortalecimento interior. Observe como o mundo reage quando você deixa de se esconder e observe, principalmente, como você mesma se sente quando passa a viver com mais fidelidade ao que acredita. Com o tempo, os princípios que você aprendeu deixarão de ser conceitos e se tornarão parte de quem você é. Eles vão moldar suas escolhas, sua postura, sua presença e a voz da insegurança, que um dia gritou alto na sua mente, se tornará apenas um sussurro distante. Você saberá que venceu quando não precisar mais se lembrar de como agir, porque o agir será natural. E quando esse ponto chegar, lembre-se, sua transformação não termina em você. Ela começa em você, mas ecoa além. Porque o mundo está cheio de pessoas que
ainda estão presas nas amarras que você quebrou. E só de ver você sendo quem é firme, leve, centrada, outras pessoas vão se permitir questionar o próprio cativeiro. Você não precisa ser guru de ninguém. Não precisa subir em palcos. Só precisa viver de forma tão coerente que sua vida se torne prova viva de que é possível sair da insegurança crônica e construir uma existência com propósito, presença e força interior. Quando isso acontecer, alguns vão te perguntar: como você conseguiu? E nesse momento, você terá a chance de passar adiante a centelha, de plantar uma semente, de mostrar que o poder que transforma não vem de fora, mas nasce do despertar interior. E essa é a beleza do que Maquiavel realmente ensinava, que o poder mais duradouro não é o que domina os outros, mas o que domina a si mesmo. Esse tipo de poder não oprime, ele liberta, ele se multiplica, ele transforma redes inteiras de relações, ambientes, gerações. Toda pessoa que supera sua insegurança abre espaço para que outra faça o mesmo. E quando você decide viver assim com virtude, estratégia e consciência, você se torna uma força silenciosa que muda o mundo ao seu redor. Então escolha, atue, crie, faça o que tem que ser feito. Torne-se líder da sua própria vida. Tome as rédeas do seu mundo interior. Seja mais do que confiante. Seja competente, sólida, inspiradora. Como diria Maquiavel, a sorte acompanha quem se prepara. E agora, você tem preparo. Você tem as ferramentas. A pergunta é: o que você vai construir com tudo isso? Porque o que você edificar em lugar da antiga insegurança será a sua verdadeira obra. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo vídeo.